Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Situice Cast, o nosso formato aqui do Situice Debate. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante delicado, a partir da vivência aqui das pessoas que vão discutir isso, que é a situação dos professores categoria O no estado de São Paulo. A gente fala do estado de São Paulo porque essa é uma realidade estadual hoje, né? Embora a realidade do professor no estado de São Paulo se assemelhe ou se diferencie muito da realidade de outros estados aqui do Brasil. A gente pode fazer paralelo e tal, mas a gente vai falar de certa forma não, objetivamente do professor aqui no estado de São Paulo. Bom, estamos aqui em 3 pessoas, eu, Luiz, o Tiago e um convidado especial hoje para conversar com a gente sobre isso, que é o professor Tadeu, que já está aí atuando há mais de 12 anos, ou há quase 12 anos, né, na rede estadual, para a gente debater essa situação. Eu e o Tiagão também somos professores da rede estadual, como categoria O. Então, a gente vai explicar, né, o que significa esse termo categoria O. Vamos debater sobre problemas da educação, né, nesse formato aqui de tempo também que a gente tem. Apesar de ser um tema grande, a gente vai tentar aí focar nos principais pontos. Bom, só para apresentar o Tadeu rapidamente, ele é formado em História pela Fundação Santo André, ele é professor de História, né, no Estado. Ele também é especialista em restauro do patrimônio arquitetônico e urbanístico e hoje faz mestrado em Educação, Arte e História da Cultura. Certo, Tadeu? Tudo bem com você? Como é que é a sua vivência aí de categoria O que você quer expor aí no primeiro momento? Não. Então, categoria O é uma nomenclatura, como você mencionou, própria e particular do estado de São Paulo. Esse tipo de diferenciação em outros estados não ocorre. E o categoria O, como eu entrei no estado em fevereiro de 2009, 2008, 2009, não existia. O que existia era o professor efetivo, que é o professor que prestou concurso público e passou e assumiu suas aulas. Existia um professor chamado OFA, que era como se fosse o F de hoje, e os professores eventuais ou os professores que eram ingressantes. Exemplo, eu entrei, não tenho aula, eu sou eventual. A partir do momento que eu peguei a aula, eu me transformava em um OFA. O OFA tinha os mesmos direitos que os professores efetivos, só não tinha a estabilidade. A partir de 2009 é que o governo de São Paulo, ele através de uma jogada de manipulação, ele dividiu a categoria dos professores em efetivos, F e O. Se até se até junho de 2009 o professor não tinha aulas atribuídas, esse professor ele se tornaria um categoria O. Aquele professor que tinha aula atribuída tornaria-se um professor F, com algum tipo de estabilidade. Qual o tipo de estabilidade que o professor F tinha naquele momento? Se ele não conseguisse pegar aulas na atribuição de aula, que era sempre no começo do ano, ele já teria garantido 12 aulas de permanência. Então, ele teria que ir para a escola, mesmo sem aula para dar, ele ficaria lá, participava dos ATPCs e teria essas 12 aulas, que equivaleria mais ou menos um salário mínimo na época. Hoje em dia, eu sinceramente eu não sei qual o valor de 12 aulas. Enfim. É pouco, viu? Assim, a inflação cresceu e o salário não. Vamos resumir assim, mas é bem menor do que antes. Assim, eu vou tentar dar em números aqui. Me dá uns minutinhos, eu já mando em números aqui. Sim. Não, beleza. Já o 12 Tiago. aulas, né? 12 aulas. Tá. 12. Então, e essa medida do governo, a gente que estava entrando na rede estadual naquele momento, porque o professor efetivo, quando houve essa mudança, não houve mobilização por parte dos efetivos, porque essa mudança não alteraria em nada a sua vida funcional. Os professores OFA, quando houve essa medida, para eles foi muito interessante, porque eles, mesmo sem aulas atribuídas, eles já tinham garantido 12 aulas, um salário mínimo, aproximadamente. Entretanto, o professor ingressante, que era o jovem professor, quem acabava de sair da universidade, ele, por sua vez, ficou totalmente desvalido de aulas ou até mesmo de orientação por parte até mesmo pela POSP. As mobilizações só começaram a ocorrer quando o número de Os excederam praticamente, aumentaram, não sei exatamente
qual a quantidade de Os em relação à quantidade de Fs. Mas certamente O é muito maior, né? Sim. Aí sim começaram a olhar de uma outra forma para essa categoria. Mas o governo de São Paulo ele simplesmente dividiu para dominar. Sim. Dividiu a categoria e teve muito êxito nessa questão. Para dar em números, atualmente essas 12 aulas, elas equivaleriam a 75% do salário mínimo. 75%. Então, há uma corrosão, né, do poder de compra do salário do professor de uma forma geral, que é pago por hora aula, né? Mas o categorial na definição, acho que o Thiagão, Oi. Categorial na definição, como você enxerga isso? O que seria o categorial de fato? Categoria O é um contrato, então é um professor que atua no estado, porém ele não é concursado. Então ele não tem estabilidade, ele não tem progressão na carreira, ele não tem alguns, entre aspas, alguns benefícios e direitos que o professor efetivo tem. Então esse professor categoria O não necessariamente ele é formado na área em que atua. Então, pode ser um professor que é formado numa área correlata, não necessariamente ele tem a licenciatura. Só para a gente fazer uma explicaçãozinha rápida. Ele pode ser licenciado, mas ou não. Pode não ser licenciado. Pode não. Para você trabalhar como professor, acho que isso é interessante dizer. Ser professor é uma profissão. Para ser uma profissão, você se forma para ser professor. Né? A tal qual o médico se forma para ser médico, o engenheiro se forma para ser engenheiro. Porém, no Estado, nesse modelo de contratação, eu posso ser um engenheiro, que é o meu caso. Eu estava estudando engenharia e estava atuando como professor. Então, eu não era formado para atuar como professor e já estava atuando como professor. Isso é um problema. Por quê? Se a gente quer enxergar a categoria como algo profissional, olhar o professor como um profissional, a gente tem que cuidar da formação desse profissional. E nesse regime de contratação, que ele se iniciou através de pelo menos quando eu ingressei em 2014, era através de um contrato emergencial. Havia uma falta de professores no estado, e aí eles abriam um contrato emergencial. Eu, como estudante de engenharia, entrava como uma disciplina correlata, então eu tinha uma formação correlacionada à matemática. E aí eu poderia lecionar matemática no estado. Eu não tinha, à época, uma formação pedagógica adequada a lecionar, mas devido à defasagem do número de profissionais no estado e a falta de concurso para suprir essa defasagem, eu acabei ingressando dessa maneira. E, Thiagão, é um problema, Thiagão e Tadeu, é um problema esse que a gente tem visto muito, né? A gente que vivencia, porque é um ciclo negativo, né? A gente tem a falta de professores, né? E há muito tempo aqui a gente tem a mesma gestão no governo do estado de São Paulo, que agora está mostrando uma cara mais agressiva em relação à educação. Exatamente. No sentido de não abrir concurso público, por exemplo. Então, assim, a gente está enfrentando o quê? As escolas estão ficando sem professores e o categoria O, que é uma categoria, né, precarizada, que não tem os direitos, né, que o efetivo, por exemplo, tem, que não tem estabilidade, né, ele está surgindo como uma categoria que resolve um problema, né, que é maior. Então, vamos dizer assim, um problema da valorização da educação. Só que o problema dele não se resolve, porque ele vive uma situação precarizada. Então, é um ciclo negativo, né? A gente está entrando num... Há tempos a gente está entrando, agora a gente está, acho que, na minha visão, enfrentando a cara mais agressiva dele. Porque não tem perspectiva de concurso, a gente vê todo começo de ano, é aquela, vamos dizer, zona mesmo, né, na atribuição de aula, é complicado, é uma bagunça, os professores ficam o dia inteiro na atribuição, às vezes não atribuem num dia, tem que vir no outro dia para atribuir. Os categoria O, inclusive, são os últimos a pegar aula nessas atribuições nas regionais, nas diretorias regionais de ensino, né? E todo ano é a mesma coisa, sai no jornal, professor lá estressado e tudo mais, professor passa mal. É uma precarização da profissão do professor que reflete a precarização da educação de uma forma geral, né? E no estado de São Paulo a gente vive talvez um dos lados mais perversos, né, no nosso país nesse sentido, né? É o estado mais rico, né, do país,
mas em contrapartida, né, por outro lado, na verdade, é o Estado que um dos que menos valoriza o professor, né, o professor do ensino público. Luiz, levando em consideração isso que você mencionou a respeito da precarização do professor, da situação do professor, ele se encontra numa situação ainda mais complicada, no sentido de que o governo já não equipara os direitos do ao F ou ao efetivo. Sim. Quando você mencionou em relação às atribuições de aula, existe um campo na sua ficha de inscrição que são os títulos que você tem, sua pontuação inteira. Por exemplo, o Tiago está terminando o mestrado dele agora. Eu passei no concurso em 2009. Eu só tenho direito a 1.000 pontos, enquanto os outros professores efetivos que passaram no mesmo concurso que eu têm direito a 10.000 pontos. Eu só vou ter direito a esses 10.000 pontos desse concurso a partir do momento que eu entrar novamente na sala de aula através de um concurso público. Ou seja, eu passei no concurso, o professor efetivo também passou no concurso, mas não quis assumir as aulas. Ele já tem 9.000 pontos na minha frente a partir daí. Só por aí você já tem a... E pelo que me consta também, Tiago, o seu mestrado, esses 5 pontos só vai ser contados a partir do momento que você se efetivar também. Ou não? Ou ele... Não, eu consigo incluir a pontuação do mestrado, mas acho que é legal falar o que são esses pontos que a gente cita. Quando você ingressa no Estado, há um ranqueamento dos profissionais. Esse ranqueamento é feito, a gente fala essa tabela de pontos, né? Que o Tadeu mencionou dos 9.000 pontos, dos 10.000 pontos. Esse ranqueamento, ele é feito em cima do tempo do qual essa pessoa já prestou serviço ao Estado. Então, há um cálculo, a quantidade de dias do qual eu tenho um vínculo com o Estado, há uma multiplicação por um fator, 0,2 alguma coisa. Essa multiplicação, ela me gera um número. Então, por exemplo, eu tenho aproximadamente 4.000 pontos. É a minha pontuação atual. Eu atuo desde 2014, com exceção de 2016, que eu fiquei fora da rede. Ao longo desse tempo que eu trabalhei no Estado, vai sendo multiplicado esses pontos e vão sendo somados. Há um ranqueamento geral, então é escalonado. Os professores que têm maior pontuação, eles vão para a atribuição e escolhem primeiro a escola que querem trabalhar. Quando a gente fala em escolher, é uma escolha, mas não é necessariamente uma escolha. O professor categoria O, ele escolhe após todos os professores efetivos, ou seja, todos os professores concursados escolherem. É o último, né? Isso. Logo após vem os professores categoria F, que são os professores estáveis, obrigado, que o Tadeu mencionou. E por último, o professor categoria O. Quando eu chego para a atribuição, a moça da atribuição, a dirigente, ela me apresenta 5, 6 escolas. Ela fala, eu tenho 2 aulas disponíveis numa escola, 4 aulas na outra, 6 na outra. O que são essas 2, 4, 6? Imagina que você ganha R$ 12,90 por hora aula trabalhada. E o meu caso, ano passado, eu tinha que ir um dia da semana numa escola para dar uma aula, na terça-feira, e na quinta-feira eu ia até a escola para dar uma aula. Então, o meu dia inteiro eu ganhava R$ 12,90. Por que eu falo o dia inteiro? Porque no período da manhã, que é o período no qual eu leciono, eu tinha uma aula no meio do período. Então, eu não conseguia pegar uma outra escola porque não dava tempo de chegar nela. E após o horário dessa aula, eu não conseguia chegar a tempo na outra escola. Então, eu não ganhava o suficiente para pagar a minha condução de trabalho, né? Seu trabalho... Isso acontece muito. E por pegar o que sobra, né? Isso você quer dizer, né? Por pegar o que sobra, você acaba pegando aula em várias escolas. Várias escolas. E isso inviabiliza o seu próprio ganho, né? Porque você não consegue pagar. É uma loucura mesmo, assim. E a gente tem sofrido, né? Uma série de ataques recentes, né? Na precarização, né? Não sei se vocês têm acompanhado, com certeza vocês têm acompanhado, né? Mas uma série de reformas aí que o governo do estado quer fazer para precarizar, né? Ainda mais a situação, ou pelo menos causar o caos, né? O Tadeu falou no começo uma coisa que é interessante, que lá atrás, quando houve a divisão das categorias, uma estratégia do governo foi dividir para conquistar, né? Então,
eles dividindo as categorias, eles criaram uma estrutura caótica que faz com que o Estado tenha mais mobilidade para poder controlar, né, essa situação dos professores, que é muito complicada. E hoje tem uma série de reformas aí que estão sendo discutidas, né, que vem para deixar essa estrutura um pouco pior, né? Como, por exemplo, a questão da contribuição, né, da aposentadoria, da alíquota, né, o aumento da alíquota de contribuição dos servidores para a aposentadoria. Tem outra discussão sobre a reestruturação da carreira. Não sei se vocês estão acompanhando essas discussões. Sim, quer falar um pouquinho, Tadeu? Não, eu acho que você tem mais propriedade, acho que você está com mais informações, mais elementos. Né? O que acontece? Por exemplo, categoria O, ele não tem direito a uma progressão de carreira. Hoje existem aproximadamente 60 níveis de progressão na carreira. Então, o professor efetivo, concursado, para ele chegar no teto salarial, ou seja, no ponto mais alto da sua carreira, ele tem que passar por aproximadamente 60 níveis. É uma conta esquisita, porque você tem uma tabela, você tem um deslocamento horizontal e vertical dentro dessa tabela, e para falar a verdade, eu nem entendo direito como é feita essa progressão. Mas você tem uns cálculos de quinquênio, a cada 5 anos você tem direito a solicitar uma melhoria, uma pequena melhoria no seu salário, que entra como gratificação, não é incorporado no salário, né? Isso é importante pontuar. O categoria O não tem. Meu primeiro contrato foi iniciado em 2014. No ano passado, 2019, 2018, com 4 anos, foi encerrado meu contrato. E ano passado abriu-se um novo contrato. É como se eu contasse do zero novamente. Eu não tive quinquênio, gratificações, etc. Eu tô com o mesmo salário que eu recebi em 2014. Exatamente. Aí você aumenta de 11% para 14% a alíquota, então eu já tenho uma perda para aquilo que aumenta o preço constante, como chama, Luiz? Okay. Em que sentido? As coisas sobem um preço. Eu tenho uma perda do meu poder de compra. Qual que é o nome? Inflação? Inflação. Fugiu o nome, velho. É porque ele não sofre as influências. Ele não sofre as influências da inflação, então é um nome que ele nem conhece. É uma coisa tão traumática na nossa vida de professor que a nossa mente acaba deixando um pouquinho assim escondido. Sim. Então, assim, de 2014 para 2020, eu tive uma perda do meu poder de compra através do aumento da inflação. Agora vem uma proposta de aumentar a minha contribuição da alíquota da aposentadoria de 11% para 14%. Ou seja, eu vou perder mais ainda o meu poder de compra. Então, assim, quando você pensa no professor da rede estadual, qual é o profissional? Porque, de novo, vamos olhar para a questão do professor como um profissional. Qual é o profissional que vai ficar no Estado trabalhando, tendo uma condição de salário que está sendo corroído pela inflação todo ano, tendo essas questões de trabalhar em 3, 4 escolas, muitas vezes você pega 2 aulas numa escola num dia, 2 no outro. Trabalhar em várias escolas tem essa questão do professor, mas tem a questão do aluno. Quando você está numa escola, você prepara a sua aula, você prepara de acordo com a comunidade escolar daquela escola. Então, não adianta eu pegar uma escola da zona rural de São Bernardo do Campo e querer aplicar aquela mesma aula do mesmo jeito dentro de uma escola perto do centro. O público é diferente, a perspectiva é diferente, você tem que fazer uma adequação. Quando você trabalha em 4 unidades escolares, é muito difícil você fazer essa adequação, porque você não tem tempo. O seu tempo de preparar essa aula, você está em deslocamento. Você está saindo de uma escola indo para outra, uma escola indo para outra. O professor acaba padronizando porque ele não tem outra opção. Então, assim, não é só um impacto financeiro, é um impacto na qualidade da aula, na qualidade da educação. Tiago, outro ponto muito importante em relação a essa instabilidade é a questão de você, no primeiro ano, você faz um excelente trabalho com determinadas turmas em uma escola, o trabalho está fluindo, os alunos se adequaram ao seu modo de dar aula, e no ano seguinte esse trabalho é interrompido abruptamente por conta de que você não conseguiu as aulas naquela escola que você trabalhou o ano anterior. Né? Sim, isso para mim é um dos piores malefícios que a categoria O, fora toda a precariedade do salário, da estabilidade
profissional. Essa ruptura é o que mais estraga, é o que mais atrapalha na vida do professor na categoria O, nesse sentido. Porque na atribuição, né, quando chega a época de atribuição de aulas, os professores efetivos da escola escolhem as aulas, né, na escola. Então, quando eles pegam as aulas e tudo mais, o categoria O tem que ir na diretoria de ensino para pegar as aulas. Então, assim, é muito difícil, na verdade, dele conseguir pegar as mesmas turmas na mesma escola. Então, isso que o Tadeu está falando é realmente trágico, porque a continuidade não existe. A continuidade do trabalho, que é importante na educação também, ela acaba sendo quebrada, né? Então, realmente, não é um ciclo, são várias pontas assim que vão fazendo a roda girar, a espiral, né, negativa vai girando cada vez mais para baixo. É a aula que é prejudicada, é o professor que é prejudicado, é a escola que é prejudicada, né? Todo mundo é prejudicado nesse ciclo que está formado aí. É uma coisa muito... É interessante colocar, por exemplo, eu tenho baixa pontuação, então eu não consigo pegar baixa pontuação porque eu tenho pouco tempo no estado, eu não consigo pegar aula antes de março. Então, normalmente eu pego ou na última semana de fevereiro, eu tenho atribuição de aula, ou na primeira semana de março. Eu demoro aproximadamente 2 meses para receber o meu primeiro salário. Por quê? Porque o fechamento do mês ocorre após os 30 dias do mês. Então, por exemplo, trabalhei o mês de março, a folha de pagamento é fechada na primeira semana de abril e eu recebo em maio. Então, quando você é a categoria O, você espera todo mundo se alocar, o professor efetivo, o F, etc. Quando chega a sua vez de escolher, você não pega a aula, você começa a trabalhar naquela escola a partir de março. Os alunos que estavam sem professores, eles já ficam até março sem professor. Ou, muitas vezes, é um professor que pegou aquelas aulas porque ele foi obrigado, e ele está com várias escolas diferentes, e ele rompe aquela escola e ele vai para uma outra porque ele consegue aumentar a carga horária de determinada escola. Não, isso é complicado. Eu tenho uma vivência sobre isso, que é o seguinte, eu entrei no estado no ano passado, no meio do ano passado, em junho, né? E aí, eu cheguei na escola, né, primeira vez ali na sala de aula dentro do estado, né? E aí fui dar aula de história pro 3º ano e eu cheguei para eles e falei, pessoal, né, em junho. Falei, pessoal, e aí, o que vocês já tiveram de história esse ano? Aí ele falou assim, professor, nada. Aí ele falou, pô, aqui a história não chega. Falou assim, com essas palavras. E eles não falaram, não riram, assim, estavam todos cheios de energia e tal, né? Mas nessa hora ninguém riu. Porque é esse lance que você falou, professor, eles estavam sem professor desde o começo do ano, né? E aí só em junho que as aulas foram para a diretoria e eu ali na situação de pegar as aulas consegui ir lá e dar aula para eles. Então assim, esses gaps aí de falta de professor acontecem tipo muito assim. Sim. Não é pouco não. E aí, pegando o gancho do que o Tadeu falou, você tem, por exemplo, você tem esse período de março, sem estar na sala de aula, estão sem professores. Você tem um período inicial no qual você conhece a turma, você adequa a sua fala, você adequa o seu perfil de aula. Esse período, todo ano você tem que começar de novo, entende? Então você aumenta sempre essa perda entre aspas, né? Essa perda do período de aula, do conteúdo mesmo, propriamente dito, você perde ele todo ano. Porque todo ano Sim. Você está numa escola nova, todo ano você está construindo de novo uma relação com os alunos, todo ano você entra atrasado no período de início das aulas. Então, há um prejuízo, pensando na minha disciplina, na física, que você tem só 2 aulas por semana. É muito difícil você cumprir todo o conteúdo programático que os alunos precisam ver ou que será exigido deles num processo seletivo no futuro, porque você já chega depois, você tem um período de adaptação da linguagem, dessa característica, e você não consegue terminar o ano com todo o conteúdo, porque esses 4 meses do início do ano fazem falta no final, né? E acredito que na história aconteça algo semelhante, né? Eu, assim, pelo que eu vi o ano passado, a tua situação era mais complicada com a minha, porque você só tinha 2 aulas. Eu falei, pô, Thiago, faz isso. Não, Tadeu, só tenho 2 aulas, não vai dar tempo, cara. Putz, é verdade, velho. Então é mais complicado mesmo. Muito embora no ensino médio também história são só 2 aulas, né? Sim, mas ainda assim, só 2 aulas, mas ainda assim tá. Não. O que eu vejo é o seguinte: se a gente aqui, ó, 3 professores, tem essa percepção do que está acontecendo,
Os caras lá de cima, certamente também tem, meu. Se nada é feito é porque é do benefício do governo que não haja, de fato mesmo, essas alterações, cara. Tadeu, interessante, não só do governo, né, mas da política que está, assim, sendo implementada no governo. Porque às vezes a gente fala, por exemplo, o governo não valoriza a educação, mas a gente tem que lembrar que o Estado, né, ele é governado, né, por uma ideologia aposta. Então, por exemplo, se a gente está sendo governado pelo mesmo partido político há mais de 20 anos, o que está sendo feito na educação é por conta da ideologia, né, que está sendo posta em prática por esse partido político, que no nosso caso aqui é o PSDB. Né? E eu vejo assim, mas é uma teoria minha, assim, não, mas de outros professores, que há uma precarização da educação pública para que ela seja destruída ao longo do tempo e que entre a privatização, que a gente sabe que é a linha ideológica desse governo que está aqui no estado de São Paulo. Não é esse pessoal fala, nossa, isso não vai acontecer. Pode, e se nada mudar, vai acontecer. Porque a precarização chega num ponto, né, que não tem mais volta. E aí propõe-se, né, assim, privatizações para resolver o problema, como a gente sabe que acontece em vários outros setores econômicos, enfim, sociais aqui no Brasil. A privatização ela surge como uma solução, né, uma solução mágica que, na verdade, a gente sabe que não é o melhor caminho. Na verdade, ele acaba precarizando um pouco mais. Eu concordo contigo. Olha, quando se fala em dinheiro, por exemplo, o governo do estado de São Paulo não tem dinheiro para se fosse essa questão, uma vez que São Paulo é o estado mais rico da federação. Sim. Se fosse a questão de dinheiro, você poderia mudar o processo de atribuição de aula ou alguns mecanismos que facilitassem a presença de um professor dentro da sala de aula, como o Thiago mencionou agora. Então, ou seja, quando o governo fala, quando ele justifica através do fator econômico, a precarização, é falso. Porque se organizassem as atribuições de aula, se fizessem com que o professor mantivesse uma sede ao longo... Por exemplo, o meu contrato é de 3 anos. Meu contrato é de 3 anos, e o contrato do seu também é de 3 anos. O que me impediria ficar 3 anos numa escola? Eles poderiam criar um tipo de mecanismo, beleza, o professor Washington vai permanecer os 3 anos nessa escola, uma vez que o seu contrato ainda está ativo. E a partir daí, aí sim, uma nova atribuição, com todas essas questões. Então, quando você mencionou da precarização, ela vem através do enxugamento do salário do professor, das péssimas condições de trabalho, porque a escola que eu trabalho agora acho que não nem vai dar tempo de eu comentar a respeito disso. Sim, as péssimas condições de trabalho e justamente o trato com o profissional, que é praticamente um desrespeito com um professor dentro do estado de São Paulo. Só para pegar o gancho aqui da escola que eu trabalho. A escola que eu trabalho, os alunos têm que beber água no banheiro, porque a tubulação lá está toda danificada. Isso quando sai água decente, porque a água sai amarela por conta do ferrugem dos canos. Pra você ter ideia. Eu trabalho numa comunidade chamada Vila Suíça. Os vidros das escolas, e é num morro, uma montanha aqui em Santo André. Não existe mais vidros. A última chuva que teve destelhou toda a escola. Os alunos ficaram uma semana lá, passando pelos corredores sem. Então, ou seja, essa precarização ela vem das diferentes esferas. Vem no salário, vem do trato com o professor, no momento na dele estrutura da escola, né? Na estrutura. É o caos mesmo, é a criação do caos, né? É o caos, você cria o caos e você, tipo, cria... Só uma coisa que a gente estava comentando, Tadeu, antes de a gente iniciar aqui, que você comentou só para a gente frisar também agora no outro fator que a gente já citou, que é a valorização, né, a desvalorização do poder de compra do salário do professor. Sim. Você já comentado o exemplo, né, de um salário, sim. Como que é isso aí? Não, então, eu vi... Logo quando eu comecei porque o estado era o seguinte, a partir do primeiro semestre de aula do estudante universitário, ele já poderia pegar aula. Acho que até hoje acho que é assim, acho que não mudou isso. Então, em 2009, eu estava dando aula numa escola em frente à minha casa, como professor eventual. O professor eventual, para quem não conhece, o professor titular faltou. O professor F faltou, aí entra o eventual. E nesse momento, o meu salário era em R$700. R$700. No mesmo período, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar numa galeria, lá na região central de São Paulo, cujo salário era R$600 e trabalhava de sábado e domingo. Eu trabalhava só meio período, que era o período da tarde. Estudava de manhã e trabalhava à tarde. Obviamente que era muito mais sedutor para mim continuar dando minhas aulas, meio período, e ganhando mais do que um salário que se pagava numa galeria de arte, que assim é algo mais elitista e tudo quanto mais, né?
E agora o que a gente percebe é que esse valor da aula, o valor que se pagava para um professor eventual naquele momento e que se paga hoje, houve uma corrosão tremenda. O Thiago, não sei se o Thiago mencionou o valor do, Sim. da hora-aula aí, meu. Uhum, sim. É E pra você ter, 12,90, é 12,90 a hora aula, né? eu vou além, rápido, só para complementar, eu vou além. E nesse Uhum. momento, quando a gente começava a dar aula como eventual, a primeira coisa que nós fazíamos, nós eventuais, há 12, 13 anos atrás, era comprar um carro. Eu comprei um carro e eu pagava com o valor das aulas que eu dava como eventual. A prestação do carro era R$ 260. Eu estava tirando 700, falei, beleza, vou comprar um carro aqui Você vê, e dar as minhas aulas. só que hoje a gente, com essas mesmas aulas, eu arrisco dizer aqui, não precisa fazer muita conta para saber isso, se não houve reajuste, a gente continua recebendo esse mesmo valor Isso. nominal, É que não é um ele. valor real. Por quê? Porque a inflação aumentou todos os outros preços, né? Só que o Isso. salário, ele não aumentou. E isso é interessante citar, frisar, que é uma realidade muito mais, assim, uma situação ruim, muito mais acentuada na situação do professor categoria O. Por quê? Né? O professor efetivo, né, o professor que está efetivado, concursado na carreira, ele tem lá os aumentos dele de salário de acordo com as evoluções que ele faz e tudo mais. Então, por exemplo, eu estou falando de uma realidade de 10 anos atrás. O professor que ganhava 10 anos atrás isso, se ele fez as evoluções corretamente, né, ele consegue hoje ganhar um salário maior. Né? Mas um categoria O, que ganhava esse valor há 10 anos atrás, por ele não ter a chance de fazer as evoluções, por conta da instabilidade e tal, hoje ele ganha a mesma coisa. Então, é muito complicado, né? Com a soma da inflação de 10 anos para cá, mais de 60%, 80%, não teve mais ou menos de inflação? Aí esse índice eu não saberia dizer, Não, eu mas... também não sei dizer, mas se você fazer a somatória da inflação durante o longo desses 10 anos, acho que já bate uns 80%, não bate, Thiago? Na verdade, o que vamos pegar os dados da POSP, né? A POSP fala em 29% de defasagem. reajuste para que a gente tenha a reparação das perdas. Então acho que eu exagerei um pouco. Né? 80%. Acho que você pegou o índice acumulado, né? Mas enfim. Mas ainda assim. Sobre isso, acho que é legal a gente pontuar que teve até um post recente do Citus falando sobre a fala do atual governador, dizendo que o professor ganha bem, que não paga professor para tomar suco de laranja, etc. Né? Não vamos dar tanto igual para esse cara aí. Existe a lei do piso salarial, uma lei que foi assinada agora no final do ano passado, que ela institui o valor de 2.800 e uns quebradinhos para a pessoa que trabalha até 40 horas que trabalha 40 horas semanais, tá? Para adequar esse valor do piso salarial no estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, nós precisaríamos ter 12% de aumento no salário. O que o governo do estado qual é a proposta? É um abono. Então, esse valor dos 12% vai ser incorporado no salário mensal como um abono. Ele não entra para cálculo de 13º salário, para cálculo de férias, para cálculo de aposentadoria. Então, assim, não é um aumento fake. Não, é um aumento fake. É o jeitinho brasileiro aplicado pelo Estado sobre o salário do professor, para não pagar o mínimo que o professor tem que receber numa lei do piso salarial. O piso salarial é o salário mais baixo que aquela categoria tem que receber pelo trabalho prestado, pelo serviço prestado. Eu chego a dizer que é o jeitinho PSDBista de governar. Isso! Porque eu Maranhão, acho que é mais próprio. Melhor. O jeitinho da destruição da educação. Exatamente. Né? É complicado. E tem uma coisa interessante, a gente encaminhando para o final aqui, mas que é um ponto importante, que às vezes a gente enxerga muito, a população de uma forma geral, no senso comum, que o professor, ser professor, é uma missão. É um negócio assim, eu sou professor, uma missão e tal, eu luto pela educação e tudo mais. Isso é complicado porque a gente tem que passar a enxergar o professor como um profissional, né? Um profissional que tem que ter seus direitos atendidos, um profissional que tem que ser respeitado e, enfim, em todos os sentidos, né? Valorizado e tudo mais. Se a gente encara como missão, o profissional, né, fica em segundo plano. Então, todos esses problemas que a gente está falando aqui, eles continuam. Então, é uma questão de percepção sobre a
a atuação do professor que precisa ser desmistificada. Sim. Eu gosto de falar que o professor, a profissão de professor não é sacerdócio, cara. Não é. Exatamente. Não é profissão. Né? Exatamente. Então, não, mas tudo isso vem por quê? Ao longo desses anos, o professor já teve outras nomenclaturas, né? Educador, professor, tá entendendo? Sempre tirando o caráter profissional da profissão mesmo do professor. E se discute muito pouco, né, na verdade, assim, sobre a importância disso, né? A gente acaba a mistificação, na verdade, vem porque se debate pouco nesse sentido, de encarar como profissional, politicamente, né, e até teoricamente. Né? Eu penso assim, da mesma forma que para você ser um médico, você tem que ter algumas habilidades, por exemplo, não ter medo de sangue, não ter certas fobias. Para você ser um professor, você também precisa ter certas habilidades. Sim. Só que essas habilidades, elas são confundidas com sacerdócio. O fato de eu conseguir lidar com um jovem, com um adolescente ou com um adulto, ou eu conseguir ter uma boa didática em sala de aula, me expressar corretamente e fazer ser entendido, isso não quer dizer que eu tenho esse dom e simplesmente esse dom, porque eu nasci com esse dom, eu não preciso ser valorizado profissionalmente. Sim, exatamente. Porque dentro da universidade você tem as disciplinas pedagógicas, tem as didáticas. Então, a visão da profissão ela é essencial. Exatamente. Então, eu acho que assim, a gente passou aqui por vários problemas, enfim, poucas soluções, porque realmente é uma discussão muito travada, essa que a gente tem da educação aqui no estado de São Paulo. Arrisco dizer, no Brasil, de uma forma geral, salvo algumas exceções, né, que de alguns estados, por exemplo, o Maranhão hoje está sendo o líder nessa discussão sobre valorização do professor e tudo mais. Isso é uma discussão que a gente pode fazer em outro podcast, até por conta do formato do nosso tempo aqui, mas acho que deu para entender, né? A gente falou sobre categoria O, falamos sobre os problemas ali básicos da profissão, o ciclo negativo que é construído, né? Nessa lógica perversa aí, tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para a escola de uma forma geral, e também, no fim, para a sociedade, né? Porque se a educação não funciona da melhor forma possível, que retorno a sociedade tem nisso? Então, eu queria aqui agradecer a presença do Tadeu, né, o nosso convidado especial. Obrigado aí, Tadeu, por participar. Cara, eu que agradeço, foi boa pra caramba a discussão. Existem elementos e assuntos para terem outros podcasts, porque foi um tempo eu achei muito reduzido também. Estava até um pouco nervoso e tudo mais, mas foi legal pra caramba. A gente pode fazer mais. Vão ter mais outros temas para a gente debater aqui. Você vem junto para a gente debater, sem problema. Foi bom pra caramba. Qualquer coisa eu pego até uma eletiva para ver como é que funciona aí, para a gente poder... A gente pode debater sobre as eletivas um dia. Ia ser interessante. Mas de qualquer maneira... agradecer também o Tiagão aí e tal. E é isso, gente. A gente encerra por aqui hoje. Não esqueçam, claro, também de acompanhar nosso conteúdo aí no Instagram, no Facebook. Esse vídeo aqui da gravação vai ser disponibilizado no YouTube. E também o áudio, né, do podcast vai ser disponibilizado no Spotify e em outras plataformas. Tudo bem? Beleza, então, gente. Obrigado aí. Obrigado mais uma vez. Até mais. Até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.